Pessoal, e aqui estamos mais uma vez em mais um episódio do nosso Múltiplas Falas. Hoje com a presença da Ivani, que é uma pessoa com EM e que para mim é uma pessoa muito querida, porque ela tem buscado formas de se sobressair ao diagnóstico. Então hoje a gente vai conversar com ela e saber um pouquinho mais da história dela. Ivani, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre quem é a Ivani e quanto tempo de diagnóstico você tem. Tá bom. Olá, Ana, muito obrigada pelo convite. Para mim foi, assim, um prazer, né, de estar aqui, em primeira mão, né, porque eu nunca fui de falar, né, da minha história, do diagnóstico em si, né, sempre falo para as pessoas que eu me travo porque, né, eu não queria falar, mas, eu tenho aprendido, né, no decorrer, que quanto mais a gente fala, parece que melhora mais, né. Então meu nome é Ivani, tenho 46 anos, o diagnóstico foi dado a mim com 43 anos, então eu tenho 3 anos de esclerose múltipla. Antes, né, eu tinha uma vida bem agitada, né, na verdade o que mais, assim, pegou para ter esse diagnóstico foi a questão do meu emocional, né, que eu sempre tive uma vida, assim, bem corrida, bem agitada, né, uma criação também um pouco difícil, né, a questão de pais, de pai, de mãe. Tive que me virar muito sozinha, né, então assim, lutei bastante, quebrei a cara bastante, venci bastante, mas o emocional também, né, mexia bastante. Então, fui levando a vida, né, trabalhava em empregos, assim, como eu falei, bem agitados, então isso, eu esquecia um pouco de mim. Eu ajudava as pessoas, né, eu entrava ali numa empresa, eu vestia na verdade a camisa da empresa, eu queria resolver tudo para eles, eu queria como se fosse minha. Eu gostava muito de ajudar, né, e nisso também eu me sentia bem. Então eu não olhava para mim. Então assim, eu lembro que há 10 anos atrás ou 12 anos atrás eu senti alguns sintomas da esclerose múltipla, só que eu não dei atenção, né. Eu fiz até uns exames, foi o momento que adormeceu, o meu braço e minha perna do lado esquerdo, e ali foi no momento também de emoção, eu lembro que nós estávamos, viajando para Caldas Novas e eu dirigi um carro, meu esposo dirigiu outro. E eu odeio dirigir, eu não gosto de dirigir. E eu fiz pra família, né, "Ah, vamos todo mundo se divertir, não sei o quê, então vamos". E aí nisso, quando eu cheguei em casa, começou a dar esses sintomas, porque pegou muito emocional, né, agiu muito no emocional. E aí eu fui até correr atrás para ver, os exames, só que não viram nada, falaram que era estresse, né. "Ah não, Vanessa, foi um estresse que deu e adormeceu, mas já já vai voltar". Passou algumas medicações, ok. E aí depois de 12 anos, eh, começou também pelo lado emocional. A gente descobriu que o meu pai estava doente com câncer, né, e ele morava no Goiás, e aí ele teve que vir para cá, para Brasília, para me ajudar ele, né. E ele morou um pouco comigo, e aí eu fui correndo, assim, e nisso, assim, trabalhando, uma vida bem agitada, né, bem agitada, cuidando de filho aborrecente, né, também. E nisso eu, deu o primeiro surto, né, da esclerose. Só que aí eu não sabia o que estava acontecendo, só que aí eu olhava, como eu falei, eu gostava muito de ajudar as pessoas e não olhava para mim. Então eu olhei, eu senti eu estava sentindo umas dores na nuca, a visão ficou embaçada, e aí eu fui ao médico, fez alguns exames, aí o médico olhou e falou assim: "Ah, está parecendo uma hérnia na cervical". Ah, procura um neurocirurgião. Aí eu falei assim: "Tá, eu vou, quando eu tiver tempo. Primeiro eu tenho que cuidar aqui do meu pai, né".
E aí fui correr a cuidar do meu pai, ajudar ele, não estava conseguindo tratamento para ele aqui em Brasília. Aí nós fomos para Goiás, para Anápolis, e ali com a ajuda dos tios, nós conseguimos, né, o tratamento para ele lá. Só que aí nessa eu tinha que estar lá e aqui, né, lá e aqui. E aí quando foi em janeiro de 2022, aí deu o segundo surto, que aí começou a adormecer os pés. Aí foi adormecendo, foi subindo, 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 até a cintura. O lado esquerdo eu já não sentia mais força, não tinha força, a visão embaçou mais ainda, né, e aí eu comecei a olhar para mim. Aí eu falei: "Eita, agora, o que que tá acontecendo comigo?". E aí eu peguei e comecei a ir atrás dos neurologistas, né. Passei por 4, não tinha plano de saúde, então tudo foi pago, assim, foi algo bem, difícil, né. Mas mesmo assim correndo atrás, fazendo exame aqui, fazendo exame ali, até que um dia, eu fui eh, numa neuro aqui em Brasília, a doutora Natália da Neuromaster. E ela foi um anjo de Deus para a minha vida, porque ela é que me ajudou, né. Ela olhou os exames e falou assim: "Evani, até agora ninguém falou o que você tem?". Aí eu falei: "Não, doutora, não falaram". Aí ela olhou os exames e falou assim: "Olha, é muito, eu não posso te dar o diagnóstico agora, né, mas se for o que eu estou pensando, vai ser bem difícil esse tratamento, como você não tem um plano de saúde". Mas esse tratamento tem no SUS. E você tem condições de arcar pelo menos com a pulsoterapia, né. E eu nem sabia o que que era isso, eu: "Pulso o quê, doutora? Eu não sei o que você está falando". Ela: "Não, espera aí que eu vou te ajudar". Aí ela ligou lá no hospital de base, e aí lá no hospital de base elas, já conversou com uma colega dela lá, e essa colega foi e falou: "Olha, manda ela para cá, vamos ver os exames dela". E aí quando eu cheguei lá, ela já estava esperando a médica, e aí ela olhou os exames, né, falou assim: "Olha, vai ter que te internar, porque você tá com lesões da medula inflamadas, né, você está em surto". E eu não sabia o que que era aquilo, mas foi, né. Aí fizeram a punção lombar, né, pra fazer aquele exame do líquor, e aí eles já me internaram. E aí no de início, eles acharam que era a neurolite óptica, Neuromielite. neurolite óptica. E aí eu fui tratada, né, achando que era isso. E aí no penúltimo dia que eu estava lá internada, aí veio o doutor Ronaldo, né, e aí ele olhou, ele falou assim: "Não, espera aí, vamos fazer uma ressonância, a última ressonância que nós vamos fazer da cabeça". E aí fizeram a ressonância e ele, infelizmente, me deu o diagnóstico, né. Ele chegou em mim, e aí eu sem saber o que estava acontecendo direito, achando que ia passar rápido, né. E o pior que a minha mente estava mais lá no meu pai, porque o meu pai também estava internado lá em Anápolis, e todo mundo me ligando falando que ele estava ruim, que ele precisava, de mim lá por perto, e eu internada, né. E eu: "Gente, como é que eu faço? Eu tô aqui, eu não sei nem o que eu tenho". Então, assim, foi bem perturbador, né. E aí o doutor Ronaldo chegou em mim e falou: "Olha, Ivani, eu tenho um assunto sério para te falar". E aí eu: "Tá, doutor, pode falar". E eu estava sozinha, não estava com nenhum acompanhante, né. E ele só chegou em mim e falou assim: "Olha, todo mundo morre de alguma coisa um dia". Aí eu morri, eu só peguei essa palavra: "Tô morta", né. Aí ele foi explicar: "Mas, né, isso não significa que você vai morrer, né. Você vai morrer um dia, mas não é disso, não é dessa doença, não é o que você tá tendo agora". Aí ele foi e me explicou, ele falou: "Olha, você está com diagnóstico de esclerose múltipla".
vai ser um pouco difícil, você vai ter que tomar medicações de alto custo, né, você vai ter que correr atrás para não ficar sem essa medicação, você vai ter que fazer vários exames, você vai ter que então assim, eu para mim aquilo ali tiraram no chão, tiraram, me puxaram, me deram uma rasteira, porque eu falei: "Como que eu vou cuidar do meu pai? Como que eu vou cuidar da minha filha, né, como que eu vou cuidar do meu esposo, das pessoas ao meu redor?" Eu pensava nisso, nos outros, né, como vai ser agora? E ali, no momento, eu tive que juntar forças, pesquisar o que era, porque eu ouvia falar, né, não sabia, não tinha nunca tinha chegado perto de uma pessoa com esclerose múltipla, não sabia o que era isso. Então, assim, foi difícil, não foi fácil, foi muito difícil. E naquele momento ainda eu tive que pegar essa informação e colocar dentro da caixinha, falar: "Não, espera aí, deixa eu ir ali ainda ajudar meu pai, né, depois eu vejo isso", ainda eu tive que fazer isso. Então eu fiquei ainda 3 meses após sem conseguir andar direito, né, porque eu não sentia muito os movimentos das pernas, eu andava com a ajuda do andador, mas mesmo assim, né, fui correndo atrás. Então, assim, não foi fácil, né, no início, não foi fácil de jeito nenhum. Quando eu comecei a entender, né, eu fui em busca, porque eu não consegui ficar deitada chorando. Não, vamos dizer que eu fiquei uns 3 dias. Eu fiquei uns 3 dias com porta fechada, sem querer comer, sem querer, né, olhando aquela papelada, tentando analisar, tentando entender o que estava acontecendo. E mas eu falei pra mim, eu falei: "Não, não vou baixar a cabeça, não posso parar, né, não vou me entregar". E nessa força eu peguei, que era um pouquinho que restava, mas eu peguei e fui correndo atrás de coisas que era melhor, né. Resumindo, a minha vida mudou totalmente do dia para noite, mudou, porque eu não podia ser mais quem eu era, né, eu não podia ser mais aquela pessoa que doava, era uma pessoa que se doava muito para as outras pessoas. Uhum. Você tá contando a tua história e parece que eu tô escutando você repetir a minha história, só que em você. Porque eu também sempre fui essa pessoa que cuida do outro, que se doa para o outro, que faz mais pelo outro do que por si, né. E ainda tinha um outro dilema, porque eu sempre fui muito durona, até o meu tom de voz parece que eu tô impondo alguma coisa pra alguém, quando na verdade eu tô tentando ser carinhosa, né. E já comentei isso com você e com alguns pacientes muitas vezes, os meus primeiros sintomas foram aos 8 anos de idade. Eu só fui diagnosticada aos 33, e foi após o falecimento da minha mãe com um câncer de pulmão que foi muito rápido, né, ela internou, 47 dias depois ela veio a óbito desse câncer. Eu estava nesse processo de investigação, fazendo tratamento para neuromielite óptica, quando a minha mãe faleceu, meu pai teve um AVC e foi parar na UTI. Isso tudo no mês de agosto de 2017. E aí, 20 dias depois do falecimento da minha mãe, veio o meu diagnóstico de esclerose múltipla. E eu falo que naquele dia eu chorei. E um amigo meu olhou para mim e falou assim: "Mas você parece que tá chorando de felicidade por receber esse diagnóstico". Eu falei: "Não, eu estou chorando de felicidade porque agora eu sei contra quem ou o que eu estou lutando". Porque eu lutei a vida inteira contra um fantasma, Uhum. né. E não é fácil, realmente a vida da gente muda. Sim. Eu que vinha de uma vida extremamente acelerada, que estava acostumada a ter 2, 3 empregos, a lidar sempre com muita gente, a estar ali o tempo todo tendo que me impor, tendo que mostrar para os outros o meu valor. Sempre trabalhei em empresas onde eu era chefe de muitos homens, e homem não gosta de ter chefe mulher, então eu aprendi a ser muito dura, porque a vida me obrigou a ser muito dura, as pessoas sempre tentando me limitar. Tadinha, ela não dá conta, tadinha, ela não vai fazer, eu ia lá e fazia só de pirraça, só pra mostrar que eu dava conta sim, né. E até num vídeo que eu fiz para o Ministério dos Direitos Humanos,
Eu falei exatamente essa frase: "Existem 2 Ana Paulas, uma antes do diagnóstico e uma depois do diagnóstico". E por incrível que pareça, eu gosto mais dessa Ana Paula de depois do diagnóstico, que apesar de ainda ser uma pessoa acelerada, não vou dizer que não, porque você me conhece, você acompanha meu trabalho, né, mas hoje eu sinto que eu não tô brigando com algo, igual antes eu brigava, porque eu tinha que mostrar que eu dava conta, porque a vida exigia. Não, hoje eu brigo por uma causa. Eu brigo por vidas, eu brigo por pessoas, né. Mas e isso trouxe um novo significado pra minha vida, né, e eu percebo muito disso em você também, porque eu falava: "Como é que eu vou cuidar dos outros agora, se eu não posso nem cuidar de mim?". É. E eu continuo cuidando dos outros, agora de muito mais gente, e ao mesmo tempo cuidando de mim, né, que é o que faz a diferença. A gente que tem esse vício É. de se doar demais, quando a gente passa para o lado de ser cuidado, é muito difícil aceitar. E eu imagino que para você também tenha sido difícil, porque para mim deixar de ser o cuidador e passei a ser a pessoa que precisava ser cuidada, coitada da minha irmã, ela sofreu demais. Grossa, dava patada, ninguém me limita, eu dou conta de tudo sozinha, eu sou a Mulher Maravilha. Até eu entender que não era por aí, É. que eu não sou árvore para viver sozinha, né. E eu percebo também muito nisso na sua relação com seu esposo, por exemplo. E você acha que esse apoio positivo dele te influencia no seu dia a dia? Sim, bastante, porque, voltando um pouquinho só para entender a parte que eu comecei a olhar para mim, né, quando a gente teve o diagnóstico do meu pai com câncer foi em dezembro. Em março do outro ano ele já foi embora, né, ele faleceu. Então assim, nesse momento eu falei assim: "É, vou vou olhar para mim", e eu comecei, né. Porque para mim, ter uma melhoria precisava de mim. Para mim ter um futuro com essa doença, eu precisava de mim, né. Então nesse momento eu falei: "É, vou cuidar de mim, vou enfrentar, né, vou fazer tudo que eu posso para mim viver bem". Então assim, fui em busca, né, de coisas, de pessoas para ajudar. E é outro mundo totalmente diferente, tanto que quem ficou naquele mundo, né, outro, não entende muito você hoje, né. Então assim, vim em busca, aí encontrei vocês aqui da Pemigos, que relutei bastante em vir, né, porque eu ficava com medo, eu falava: "Ah, eu vou ver coisas lá que eu vou ficar com medo, de assim, né, do meu futuro, como vai ser", e ficava com esse medo. Aí vão me perguntar: o "Que que eu vou falar?". Então assim, tive essa luta, né, mas eu falei: "Não, mas eu tenho que ir, eu preciso de pessoas do meu lado que entendam o que eu estou passando e que eu, né, escute o que elas estão passando também". Então eu vim pra Pemigos. Quando eu vim para cá, então eu me fortaleci, assim, 100%, 100%, porque, eh, eu vi que não era impossível, eu vi que não era difícil, eu vi que era normal, né, eu não estava com um ET dentro de mim, né, pelo contrário, foi algo que foi, como é que eu posso dizer? Permitido que acontecesse na minha vida, né, vamos dizer que Deus permitiu que acontecesse isso na minha vida, para me frear, que é como você falou, eu também era líder de tudo, eu era gerente, eu era sempre assim, eu não conseguia chegar e ficar quietinha no canto, eu tinha que chegar e: "Não gente, vamos arrumar aqui, vamos arrumar ali", e dali as pessoas já me olhavam: "Não, Eunice, você tem que estar na gerência, você tem que estar, liderando", né, eu sempre tive isso. Só que aí, eh é uma ficou na saudade, né, mas hoje em dia não, eu já freio. Eu chego no lugar, chego num pilates, por exemplo, aí eu vejo ali, ninguém faz nada, ninguém resolve nada, alguns assuntos para resolver, e eu fico me coçando, né, querendo ir lá e resolver. Mas não, mas não, vamos frear um pouquinho, vamos esperar, né, vamos e tô, né, tô assim, tô conseguindo. Então assim, quando eu vim para Pemigos, né, que eu consegui aceitar mais. Eu consegui aceitar, consegui, eh, ajuda também, né, me ajudaram bastante no meu emocional, em tudo que eu precisei, a Pemigos me ajudou. E nisso eu trouxe meu esposo, trouxe minha filha, né, que eu sou casada,
tenho uma filha de 18 anos e, assim, eles, eh, aceitaram a situação, como é que eu posso te dizer? Eles ainda não entenderam totalmente, né, que é aos poucos. Mas uma coisa que eu precisei, eles me deram, que foi o apoio, né. Então, como você falou, meu esposo, ele me acompanha, né. Eu não são todos, assim, exames ou consulta, porque também ele tem a vida dele, tem que trabalhar, né, tem que, estar ali fazendo o que ele sempre faz. Então mas tudo no momento que eu precisar, ele está comigo. Então ele é meu companheiro, ele é o meu grande amor, a gente está casado há 25 anos, e eu não me vejo, assim, sem ele. Eu até falo para ele: "Se você morrer antes de mim, eu te processo", porque eu preciso muito dele. Então, assim, o amor familiar, ele conta bastante, né, conta bastante. E quando eu vejo, assim, as pessoas que não têm isso, eu tento levar isso, né, porque eu sei como é que é. É algo que nem você aceita, quanto mais seu familiar vai aceitar, né. Em relação a amigos, infelizmente, deu uma caída, né, infelizmente eles não entenderam. Às vezes você tá numa roda de amigos, todo mundo sorrindo, e aquele barulhão da música, e aquele tuti-tuti, e você não consegue mais estar ali, aí você vai saindo aos poucos, né, sai ali: Que foi? O que tá acontecendo? Por que você tá com essa cara?", né. Então, assim, não entende o que você tá passando, né, porque você não consegue mais, seu corpo não consegue mais 100% estar ali como antes. Mas assim, sabendo levar tudo, né, sabendo entendendo primeiramente que eles não são obrigados a te aceitar ou te entender, né, mas que fique o amor, né, que é isso. E é isso, Ana, o que eu tenho para falar. Você tocou num ponto muito importante. Eu falo que a esclerose múltipla, ela é a doença da solidão também, porque as pessoas não sabem como lidar com a gente, então elas se afastam. E na verdade, né, a gente sabe como lidar com a gente, né. Exatamente. Porque às vezes eu acordo super bem, super pilhada, mas aí eu chego na casa do meu irmão que gosta de som alto, eu não fico 5 minutos, eu vou embora. É Porque isso aquele som alto mesmo. tá tocando dentro do meu cérebro, né. E aí as pessoas falam: "Ah, porque agora ela tá metida, agora ela tá se achando", eu falo: "Tô mesmo, eu posso". Tem um laudo pra dizer que eu posso fazer isso. Então, assim, é também como a gente encara. Eu tive que chegar em alguns amigos e falar: "Gente, não é contagioso. E mesmo que eu diga não, me convidem, me chamem pra fazer as coisas, eu vou gostar, mesmo que eu diga não". É. E eles fazem isso. Ah, boa, boa, vou aprender isso aí. Né, é a gente também mostrar para o outro como é o nosso novo novo, porque todos os dias é um novo novo. É, Falo que eu sou alguém que ama música, mas hoje eu não suporto estar em lugar que a música esteja mais alta que a minha voz, exatamente. né. Mas hoje a gente conseguiu construir essa rede de apoio, onde nós enquanto pacientes sentamos, rimos, choramos, fazemos piadas com os nossos constrangimentos. Uhum. E é isso, esses encontros de paciente eu tenho batido muito nessa tecla. Gente, vocês precisam entender que o encontro de paciente não é para você ver o coleguinha piorando não, é para você ver que o colega mesmo na cadeira de rodas, Ah, ele se sobressai, como é o caso da Dani, que faz dança, que se apresenta em apresentações artísticas na cadeira de rodas. Ou gente que tá de bengala, que ainda brinca: "Não, a bengala é porque se você me irritar eu te dou uma bengalada", né. Tentar transformar aquele peso em algo não tão al pesado. é. E torno a repetir, eu sempre falo muito isso, a gente não tá romantizando nada. Não tô dizendo que é fácil ou que é bonito, mas que se a gente ficar nessa também, vai ser muito mais difícil e muito mais feio essa nossa luta. Não, hoje eu posso te dizer que eu sou a mais feliz. Eu me encontrei, eu me conheci, né, porque hoje eu cuido da minha alimentação, hoje eu cuido do meu físico, né, eu faço exercícios físicos, coisas que eu não fazia antigamente, não tinha um tempo para mim, né. Hoje eu me limito, eu posso até ali, eu só posso até aqui, não vou porque além, né, do limite, porque eu sei que eu não consigo e eu vou me prejudicar. Então, eu vou até ali para me fazer bem, e não para fazer bem para outra pessoa, né. Então, assim, graças a Deus está tudo bem, os exames está tudo bem, né, tá controlada a esclerose múltipla através das medicações, né, de tudo. Eu morria de medo antigamente,
de das pessoas que falavam assim: "Ah, você ser atendida pelo SUS, né, é horrível". Eu morria de medo disso, né. E hoje em dia, assim, eu sei que falta muita coisa, só que tudo que eu precisei eu consegui, estou conseguindo. Porque, né, como eu falei, foi permitido, Deus permitiu, porque ele sabia que ele ia estar comigo o tempo todo, né, presente ali, e está. Então é isso, Ana. Eu posso dizer que, eh, o que vier pela frente eu enfrento, porque uma vez eu ouvi isso de uma atleta e eu achei muito bonito ouvir essa semana. Ela falando que ela tinha esclerose múltipla, mas a esclerose múltipla não tinha ela. E eu falo isso, ela não me tem. Então eu vou lutar com ela até onde eu posso. Exatamente. Ivani, mais uma vez eu te agradeço pela sua presença, por compartilhar com a gente a sua história tão linda. E deixo mais uma vez um recado para o pessoal. Venham conhecer a associação, venham conhecer os nossos encontros. Vocês vão ver que a gente fala muito mais de vida do que de doença, tá bom? Sigam, por favor, quem puder, curte, compartilha, que já ajuda bastante o nosso trabalho. Muito obrigada e até o próximo episódio.